Pedimos a sua atenção, porque a partir de agora, iremos transmitir através desse veículo de comunicação, programa Jesus, a Verdade que Liberta, com Missionário Ramalho. Olá pessoal, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui já começando mais um programa, Jesus, a Verdade que Liberta, que Deus venha nos abençoar, nos dando a direção, nos dando a revelação, nos fazendo entender, compreender a palavra de Deus, pois dependemos desta palavra, né? Sabemos que jamais podemos viver sem a palavra de Deus. Palavra de Deus que é o pão da vida eterna, né? Então, sem a palavra de Deus, nós não temos vida eterna. Nós temos apenas uma eternidade sem Deus, né? Então, isso a gente precisa saber, acreditar. Mas para acreditar, nós precisamos ouvir a palavra. Nós precisamos viver a palavra, querer se interessar pela palavra para que tenha vida, né? Ou seja, para que eu compreenda essa necessidade de buscar minha vida, de eu amar a vida eterna, amar o reino de Deus. Então, a fé pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10, 17. Então, a gente tem que compreender, é necessário nós entendermos que quando se trata de Deus, nós falamos das coisas espirituais. Então, não é natural. Natural você aprende com teus pais, com as pessoas. Mas nós precisamos sair desse mundo natural para o espiritual. E quando nós saímos desse natural para o espiritual, nós precisamos sair de forma correta. Pegar uma caminhada certa, correta. É como que você vai aprender uma profissão, fazer um trabalho. Tem trabalhos aí que é para destruição da vida humana, estou falando no sentido natural. E tem outros que edificam, que é uma profissão que traz honra, né, traz edificação, traz aí o sustento. E esse sustento não é só o sustento, mas sim você é honrado, está certo, está correto humanamente falando. Mas tem uns que não é correto um trabalho. Você pode até ganhar a vida com aquilo lá, mas está errado. Então são um trabalho feito de forma errada, que é para o mal, para a destruição da humanidade e de você também. Quando se trata do mundo espiritual, muito mais que isso, né? A gente tem que ter muito cuidado do que está fazendo. Como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, através do Espírito de Deus, nós vamos saber se está certo ou está errado. Então, nós não podemos, nenhum de nós, dar o primeiro passo e seguir essa carreira que está proposta para nós, que é salvação, se salvar, se aproximar de Deus, se não for pelo Espírito de Deus. Não tem como você entender as coisas de Deus se não for pelo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque parece loucura e nem pode entendê-las porque elas se descendem espiritualmente. Então nós vamos entender as coisas de Deus pelo Espírito de Deus. Então precisamos a gente atentar para isso, para que saber como adquirir esse Espírito.
O que devemos fazer para que o Espírito de Deus venha habitar em nós? Então, nós vamos ler aqui a palavra de Deus que encontramos aqui no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 16, e o versículo 7. Vamos ler aqui até o 11, né? Então, capítulo 16, versículo 7, que diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-lo-ei. Ou seja, eu vou enviar. Consolador, ele está falando aqui, vai falar, né? Que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? Que vai nos ajudar. E quando ele diz Consolador, é porque ele estava triste. Porque ele disse que já ia morrer, já ia partir daqui, ia matar ele, ia crucificar ele. Então aqui, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque não crê em mim. Versículo 10. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. Né? Então existe uma justiça aí. Ele diz: eu estou indo para o Pai, e essa justiça vai ficar aí, o Espírito que vai convencer do erro, do pecado, né, que é esse erro aí, de uma justiça que não vai perdoar esse erro, se você errar, né, e não tiver arrependimento, não tem como ser absolvido. E do juízo que ele diz no versículo 10, né? No versículo é exatamente o 11. Versículo 11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está sendo julgado. Então, o que é isso aqui? Não tem quem defenda você, né? O juízo aqui, até mesmo para aquele da parte do mal, o diabo e seus anjos, né? Ele está falando, e ele disse isso aqui, exatamente esse pecado do homem, que é um erro, né? Que você comete esse erro, e já veio com essa enfermidade de Adão, já que errou, e você alimenta isso aí. Se você quiser sarar essa doença, você tem que querer, você tem que se arrepender. Arrepender é exatamente reconhecer que precisa sarar. E aí você se preparar, né? Receber o Espírito Santo. É exatamente você, quando se arrepende, diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 38, uma resposta ali de Pedro para a multidão, quando perguntaram para ele o que deveria fazer. Ele estava pregando ali no dia de Pentecoste, a inauguração da igreja, o primeiro culto da igreja depois de Cristo ali. E ele disse no versículo 38 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele respondeu: arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, exatamente, o Espírito Santo passa a habitar e dá esses dons exatamente para você discernir, para você entender, para você compreender, né, o que é errado, né? Então, você recebe esse Espírito, né, passa a morar em você, depois que você se arrepende. Se arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo, né? Então ele está dizendo aqui que o príncipe deste mundo está sendo julgado, ou seja, ele perdeu aquilo que Adão ganhou, ou seja, que Adão deu para ele, que ele tirou de Adão,
ele acabou de perder para Jesus. É isso que ele está dizendo. Ele ainda estava falando aqui como humano, como pessoa ali, sendo filho de Deus, mas pregando o evangelho em carne, como homem, mas dando as últimas instruções aqui, né? Ele está dizendo, eu preciso ir. Né? Não, ele já estava até ressuscitado, ele estava aqui, dando essas instruções aqui, eu vou. Né? Então aqui Jesus já tinha passado pela morte, já estava ressuscitado, dando as últimas instruções aos discípulos. Ele ficou 40 dias ainda ensinando, comendo, bebendo com os discípulos, aparecia, desaparecia, comia, bebia, falava, dizia para os discípulos. Então ele disse, não vai dar de eu ficar aqui, não posso ficar aqui, eu sou daqui, né? Então ele tinha que ir para onde estava o Pai, né? Que isso eu preciso acreditar. Só o Espírito Santo para me revelar isso aí. Como é que Jesus, ele estava, não é Espírito, ao mesmo tempo é Espírito. Então, é preciso crer, né? Que ele ressuscitou vivo, com infalíveis provas, não tem dúvida, né? Então, ele está dizendo aqui, dando essa instrução, essas últimas instruções, né, para os discípulos, dizendo, todavia digo-vos que a vós a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, que é o Espírito de Deus. Então, o que ele chamou de Consolador? Porque eles estavam tristes, porque ele ia deixar eles, né? Aí o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei. Então esse Espírito, né? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então só sou convencido disso aqui que nós estamos falando, de pecado, se eu tiver o Espírito Santo de Deus. A gente vê aqui Paulo escrevendo 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 3. Vamos chegar aqui. Paulo diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e o versículo 3 diz assim, porquanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, ponto, Jesus é anátema. Ou seja, Jesus é amaldiçoado, Jesus é do mal, ou qualquer coisa contra Jesus, ou Jesus não existe, né? Então, Jesus é anátema. Ninguém diz pelo Espírito de Deus que Jesus é anátema. Aí ele prossegue aqui. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Então, o que é isso aí? Para você compreender direitinho. É que dizer é uma coisa, agora dizer de verdade é outra coisa. O que é Senhor quando eu digo Jesus é o meu Senhor? Então eu obedeço Ele em tudo. Não é como um ser humano. E até como ser humano também. Você pode dizer de mentirinha, da boca para fora, e por trás você não obedece. Ou dizer de verdade. Se for de verdade, é verdade. Se for de mentira, é mentira. Agora, com Deus não tem essa questão aí, de você dizer de mentirinha, porque Ele sabe os teus pensamentos e intenção do coração teu. Buscar, acreditar através da palavra de Deus, você vai querer, você vai desejar, isso se chama de arrependimento, se arrepender de viver na vida que está, e você procurar
fazer a vontade de Deus na tua vida, acreditar na palavra de Deus. Isso é se converter ao Senhor. Então você precisa do Espírito Santo para te convencer. Então, se eu permitir ser convencido pelo Espírito, o que é se convencer? Olha, não faz assim, que isso é errado. E existe uma justiça de Deus que não falha, que você não vai ser absolvido. Você vai ser condenado. Então existe o juízo, que essa justiça vai estar lá. Essa justiça de Deus que vai te condenar. Então tem no Salmo 1, versículo 5, que diz que o ímpio não subsistirá o juízo, nem os pecadores na congregação do justo, né? Então ele não vai subsistir, ele não vai ser absolvido de maneira nenhuma, o ímpio, né? No dia do juízo. Então é preciso, isso aqui que a gente convence é o Espírito de Deus. Então ninguém vai dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Então isso, de verdade, aprovado por Deus, de verdade, você ter Deus como teu Pai, Deus como Senhor da tua vida. Isso significa, em primeiro lugar, significa você atentar para as palavras do Senhor. Que é exatamente o que Jesus disse no Pai Nosso, né? Ele disse que, aí começou o Pai Nosso dizendo, Pai Nosso, ou Pai meu que estás no céu. Então é uma palavra muito forte. Será que é? Ou eu sou contra meu Pai? E o teu pai você pode tapear, que é o que eu acabei de falar. Homem você engana, agora a Deus não. Né? Então, aí você vai ver o salmista dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque isso é realidade. Se o Senhor é o teu pastor, é o teu pai, é teu Senhor, que é a mesma coisa, nada vai faltar. O Senhor Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Ele disse, vós que sois maus, sabei dar boas dádivas, boas coisas por vossos filhos. Agora imagina o pai que está no céu. Se o teu filho pedir um pão, tu dá uma cobra, né? Aí vai falando as coisas. Então veja, vocês são maus, sabem tratar os filhos de vocês. Imagina o Pai, que é o Criador de todas as coisas. Agora, se você não quer obedecer, né? Faz o quê? Mas o Espírito é para convencer. Então você vai ver 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o versículo 13, está lá escrito que Davi foi ungido por Samuel, ungido a rei. A partir dali, o Espírito de Deus estava sobre ele, a partir dali. Então, por isso que Davi foi Davi, né? Então, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Você vê Moisés, antes, lá no início, né? Na saída do povo do Egito, o Espírito de Deus era sobre ele. É tanto que o próprio Deus mandou que ele repartisse do Espírito que estava nele, que é o poder de Deus ali, também agindo na sua vida através do Espírito Santo. E ele repartir com 70, o Espírito que estava nele. Repartir, ou seja, passar para os outros também essa habitação do Espírito na vida deles, né? Então, aí você vai ver que precisa ter o Espírito de Deus na vida para você entender as coisas de Deus. Aí quando nós vamos ver 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo chama a atenção dos coríntios ali.
ele entra, chama a atenção dentro do primeiro capítulo, né? Naquela primeira carta é chamando a atenção sempre, porque ele estava andando de forma errada. Andava dizendo que era crente, mas fazendo coisas que não era de crente. Coisa de meninos ali. Então ele dá muito exemplo sobre isso ali. Quando chega ali no capítulo 3, ele entra naquele capítulo dizendo que ele era menino em Cristo, ele estava agindo como menino em Cristo, como carnais e não como espirituais. Aí foi falando, mas quando chega no versículo 16, ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então você vai ver, chamou a atenção ali, vocês não sabem que vocês são o templo de Deus, a casa de Deus, a habitação de Deus, do Espírito de Deus, né? Que o Espírito de Deus está habitando em vocês. Aí ele fala ali no versículo seguinte, o 17, se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então veja aqui o que ele está dizendo. Se vocês pecar, perdeu o contato com Deus. O Espírito de Deus já saiu de vocês. Então não é uma questão que Deus vai sair, não. É você expulsa o Espírito, né? Através do pecado você expulsa o Espírito de Deus da tua vida. Então você que era uma habitação do Espírito passa a não ser mais. Então Deus o destruirá. O que é isso? Deus sai dele. Então o que é? Eu preciso manter esse Espírito. O Espírito de Deus que está em vós é santo. Ele está dizendo lá. Ou seja, não tem concordância com o pecado. Não se aproxima do pecado. Então isso quer dizer o quê? A pessoa pecou, o Espírito saiu? Não é bem assim não. Porque há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte. O apóstolo João diz isso na sua carta. Mas o problema é você resolver tomar uma decisão de viver pecando. Ou seja, você tinha se afastado do erro, aí volta o erro outra vez. Fica aí naquele ditado que o próprio apóstolo Pedro, ele fala: o cão voltou ao seu próprio vômito. Ou seja, você vomitou o pecado, depois você engoliu o pecado de volta. Então, mas não é porque pecou uma vez, não, pecou, se arrependeu, aquela coisa toda. É essa batalha que vai ser a vida de um crente, é assim. Mas o Espírito está para nos ajudar. Aí quando você vai ver, mas também somos nós e tudo, né? Que precisa do Espírito Santo. Não, o próprio Jesus, ele veio, eu vou até ler aqui, que é Lucas capítulo 4, né? E o versículo 18, quando diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, isso aqui é o próprio Jesus. Estava escrito isso aqui em Isaías, né? Sobre ele. Ele pegou o livro ali, ele mesmo na sinagoga, que é ali a congregação dos judeus na época, e ele leu isso aqui a respeito dele. O Espírito do Senhor é sobre mim. Não é sobre, é sobre. É, para comandar ele, conduzir ele.
E a pessoa tem que se sujeitar a isso aqui. Se você não se sujeitar ao Espírito de Deus, você vai andar da tua maneira, do jeito que você quer. E o Espírito, ainda que te revele, mas você não acredita, você não observa, você não se convence, não se deixa convencer. Você não dá ouvido, não dá crédito. E assim, você não tem Deus na vida. Então eu preciso me sujeitar ao Espírito, viver sob o Espírito sobre mim, me conduzir. Aí você vê o apóstolo Paulo escrevendo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, quando ele diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, ele está falando de coisa natural, de um homem natural. O olho do homem não viu, o ouvido do homem não ouviu, nunca subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que buscam Ele, que acreditam nele, que quer Ele. Então o homem nunca pensou, nunca passou pela mente dele aquilo que tem preparado para aqueles que amam ao Senhor. Aí ele diz no versículo seguinte, o 10, Ele nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então você vai dar valor a isso aí que eu estou falando, que é exatamente o reino de Deus, quando você é convencido pelo Espírito, é revelado as coisas de Deus que compensa as coisas naturais. Ou seja, você faz uma troca, uma troca que não é bem assim que nós devemos pensar, mas é como que seja. Você troca as coisas naturais pelas espirituais. Você dá teu tempo na tua vida natural, em vez de estar dançando carimbó, você está cultuando ao Senhor, você faz essa troca. O próprio Jesus disse, quem ama a sua vida, perdê-la. Ou seja, quem investe só nisso aqui, só pensa nisso aqui, só pensa em fazer as coisas naturais, perde a vida eterna. Mas aquele que aprender a fazer essa troca, irmão, que é tempo, investimento mesmo, você trabalhar no natural e você investir na obra de Deus. Você procurar ter um investimento, você investe tempo, investe meditação, oração, buscando ao Senhor, se interessando por isso. Então, aí Ele te revela, de maneira que quanto mais você faz isso, mais você entende disso, você compreende isso. Isso chama fé. E não é fé porque vai comprar um carro, porque não, está falando de fé de salvação. Fé é aquilo, é a esperança daquilo que se espera, É o fundamento, o escritor aos Hebreus disse, é o fundamento, tem um fundamento nisso, você aplica-se a isso, você resolve a fazer isso, você toma uma decisão por isso aí, de acreditar, de ter fé, de ter esperança naquilo que não vê. Então, daquilo que espera. Que é exatamente o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que ele diz, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que se não vê. A prova ou a certeza daquilo que se não vê. Então, quanto mais você ama a Deus, que é exatamente que está preparado para aqueles que o amam. O que é amar? Não, eu deixo de fazer uma coisa natural para benefício da minha carne, para agradar a mim mesmo, e eu faço para o Senhor, que no final é para mim.
mas para benefício da minha alma, da minha salvação, da salvação de outras pessoas. Vamos dizer o que estamos fazendo agora nesse programa aqui. Eu não tenho o que fazer na vida? Claro que tem. Se eu fosse puxar para o lado natural, eu não estava aqui agora. Então não, vou fazer para o Senhor, tenho que fazer a obra do Senhor, o ID do Senhor. Fazendo isso, eu estou acreditando cada vez mais. Me dado fé, Ele é o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus. Ele vai me dando mais fé. Por quê? Porque eu estou fazendo a obra. Então, se eu disser que tem fé e não faço nada, é vã, isso aí é mentira, não existe. Então, quando eu faço a obra, eu estou acreditando. A esperança é isso. Estou fazendo porque espero. Estou esperando porque eu tenho certeza. Sem ver, eu tenho certeza. Então, é isso aqui. Então, veja que ele diz que Ele nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Que é o próximo versículo ali de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, 10, né? E o 11, ele diz, quem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, como sabemos as coisas de Deus, se não for pelo Espírito de Deus? Então não tem como eu saber como é Deus, o que Deus, como é o céu, como é o reino do céu, como é que vai ser essas regras lá, como é que eu devo fazer para ser agraciado pela salvação. O que eu devo fazer, Jesus? Como é que eu vou saber se não for pelo Espírito de Deus? Então, entenda que, por isso que ele diz aqui, você vê, que o Espírito Santo tem que estar nas nossas vidas, né? Aí, voltando aqui em João, eu li aqui no 16, né? Aí ele diz aqui, no versículo 1 do capítulo 16, né, que eu li aqui no 7, 8, 9, 10, 11. Mas eu vou ler o primeiro. João capítulo 16, versículo 1. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Ou seja, vocês não vão se escandalizar quando acontecer, né? Versículo 2. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Tantas perseguição, né, que perseguem os cristãos, né? Então você vê que expulsar-vos-ão das igrejas, das congregações, vão expulsar vocês. Quando acontecer, não vão se escandalizar, eu já disse, eu estou dizendo para vocês. Então vocês estão sabendo já. Aí ele diz aqui no versículo 3, e isso vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Então quem não conhece, faz isso, mas se conhecesse o Pai ou a mim, não fazia. Então veja que por falta de conhecimento, as pessoas se perdem, fazem as coisas erradas, né? Então vão perseguir porque não sabem. Se soubesse, se tivesse recebido o Espírito da verdade para ser convencido do pecado, do erro, e ele sabesse, se essa pessoa soubesse, né? A gravidade do pecado. Porque as pessoas não são convencidas disso. O que tem? Deus, na hora lá a gente resolve. Ele não tem nem ideia, porque assim como Deus revela as coisas boas, que acabamos de falar, que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, né? Nunca subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A mesma coisa, o contrário disso aí, é o que tem preparado para aqueles que não amam, para aqueles que são rebeldes, para aqueles que não acreditam, para aqueles que são contrários a Deus. Está preparado o lago de fogo para os diabos e seus anjos. E a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 15, capítulo 20,
capítulo 20, versículo 15, que todos aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, veja que não foi preparado para homem, mas se o homem não obedece, faz o quê? Né? Então, veja aqui, ele prossegue aqui, né, no versículo 3, isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Versículo 4. Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tenho dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Ou seja, eu achei desnecessário dizer antes, né? Porque eu estava com você, né? Mas agora que eu já vou para o Pai, aí não, aí eu tenho que dizer, né? Eu tenho que falar. Então não disse antes por isso, porque eu estava convosco, né? Aí ele diz no versículo 5, e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Ou seja, deveria vocês perguntar para onde é que eu vou, né? Versículo 6. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se enche de tristeza. Ou seja, vocês não perguntam porque eu já tinha ensinado isso para vocês, já tinha dito que eu vou, né? E aí ele diz aqui, vocês estão tristes. Aí ele entra no versículo 7, onde eu li, e diz, todavia, digo-vos que com a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei. Aí ele fala daqui que vai convencer, no 8, e quando ele vier, convencerá o mundo, está falando de pessoas, do pecado e da justiça e do juízo. Então eu preciso me permitir ser convencido pelo Espírito Santo. Se eu não fizer isso, eu nunca vou conhecer o Senhor. Então eu preciso entrar nessa dimensão do Espírito, permitir que o Espírito habite em mim. Aí você vê que Jesus, quando ele diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Significa que o Espírito entra em você, vai habitar com você, vai conviver com você. Jesus, ele disse, quando o homem se arrepende dos seus pecados, o espírito mau que estava nele sai. Faz uma troca. Sai aquele que te conduz, que está te conduzindo, é Senhor, porque habita em você o pecado. Vem de Adão, isso aí, já é todos caídos, todos separados de Deus. Então existe um espírito mau que conduz a tua vida, mas quando você se arrepende, esse arrependimento é exatamente ser permitido, ser convencido pelo Espírito Santo, que você toma uma decisão de viver o Evangelho, andar no Evangelho, dizer para todo mundo que você é crente em Jesus Cristo. Tem nada a ver com denominação, não. Tem nada a ver com placa de igreja, não. Jesus é o meu Senhor. Ele é o único, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então existe só um reino com 3 pessoas. Não tem como você chegar em Cristo se você não começar pelo Espírito Santo. O próprio Jesus disse,
Alguém pode falar, qualquer pessoa pode falar palavras contra o Pai. Há perdão. Contra o Filho também há perdão, mas contra o Espírito Santo não há. Porque o Espírito Santo é o que convence. Você não pode pular lá na frente, passar por cima do Espírito Santo. Não, é o Espírito Santo que vai te dar o primeiro passo correto, em linha, na estrada certa. É o Espírito de Deus que vai te dar toda a orientação. Então, por isso, eu tenho que me permitir ser convencido pelo Espírito que eu preciso dele. Quem vai apresentar a igreja, a noiva do Senhor, nas bodas do Cordeiro, apresentar o Senhor aqui nas nuvens, quando ele vier, é o Espírito Santo. Se você não tem ele, como é que você vai com ele? Então, o Espírito que te apresenta hoje, é o Espírito que te prepara como noiva de Cristo. Que essa noiva preparada, fidelidade, aliança. Então, por isso que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê é condenado. Batizado, exatamente aliança. Arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19, o penúltimo versículo do livro de Mateus, ele diz: ide às nações, pregai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando é para nós ir ao Pai, nós precisamos começar do Espírito. É o Espírito que vai me convencer. O Espírito é como que seja um treinamento, o primeiro treinamento. É como que seja ali o que faz a ficha para ser aprovado. É isso aí. É o que faz ali o relatório, né? Então veja que nós precisamos desse Consolador. Quando o Senhor diz assim, é porque Ele consola mesmo. Então o Espírito, ele é o que edifica as nossas vidas e dá fruto. Se você der lugar, você vai frutificar através do Espírito Santo e vai ser consolado por esses frutos, claro, né? Que Deus abençoe. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por estar aqui, né, mais uma vez, nesse programa, nessa TV, falando do amor de Deus. Que você venha guardar isso no coração, né? Essa palavra que você precisa, e eu também. Quanto mais você dá ouvido, você se interessa, que isso chama amar, né? Quanto mais você dá lugar, mais o Espírito Santo vai te convencer. Isso é como que seja um aprendizado de uma universidade. Você vai entrando nisso aí, penetrando no conhecimento do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Não andar como um menino levado em todo o vento de doutrina. Qualquer coisa que disser está certo. Não. Quando você tem o Espírito de Deus, o Espírito vai identificar o que é certo e o que é errado. Então vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por tudo, pela Tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui mais uma vez, meu Senhor, buscando em Ti, meu Deus, a salvação. Pai, abençoa cada um que está nos ouvindo, nos assistindo, abençoa essas pessoas.
Pai, que o Senhor venha, meu Deus, trabalhar nas suas vidas, meu Senhor, através do Teu Espírito Santo. Pai, dá o entendimento e a sabedoria para eles conhecer o Senhor mais e mais. Pai, abençoa, dá saúde, vigor, prosperidade a cada um. Meu Deus, no nome de Jesus, meu Deus, nós pedimos e já por fé, nós te agradecemos no Teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém.